Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Sagrada Família de Nazaré esteja conosco em mais uma sexta-feira. Quero destacar hoje como o pecado interfere nas decisões e tira a vida, e tira a paz, pode até tirar a nossa salvação. Amém, irmãos? Vamos então à vida do santo São Germano e ao Evangelho e uma pequena reflexão. Amém? Nascer e prosseguir vivendo não foram tarefas fáceis para Germano. Este santo nasceu no ano de 496, na França, e conta-se a tradição que a sua mãe não o desejava e tentou abortá-lo. Como não conseguiu, quando o menino atingiu a infância, ela tentou novamente contra a vida dele, tentando envenená-lo. Novamente sem sucesso. Conta-se que eram de família de posses e um primo mais velho, a partir daí, levou o menino consigo para educá-lo e que ele continuasse os estudos. Foi aí que Germano conheceu a fé cristã, pois o seu primo era um ermitão. No ano de 531, o bispo o convidou para ajudar a administrar um mosteiro. Como Germano, queria reformar as regras e, devido à sua austeridade, não foi bem aceito no mosteiro. Ele desistiu da função e foi para Paris. Lá, o rei gostava dos seus dons, principalmente o dom do conselho, a sua bondade, a sua paciência. Conquistou o rei e também o povo, pois ele era muito caridoso. O rei ficou gravemente doente e as orações de Germano o salvou. Grato pela cura, o rei mandou construir uma belíssima igreja e um mosteiro que existe até hoje na França, em homenagem a São Germano. Germano era pródigo em caridade e esmolas. Ele participou de vários eventos importantes na França, inclusive 2 concílios, o Concílio de França e o Concílio de Tours, consagração do bispo Félix de Bourges. Constantemente nas ruas, ele era visto apenas com sua túnica, pois o resto das suas roupas ele doava aos pobres. E assim viveu São Germano até os seus 80 anos, quando partiu para a glória e hoje intercede por nós. São Germano de Paris, rogai por nós. Irmãos e irmãs, e o Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo ao redor. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando voltaram de Betânia, Jesus sentiu fome, viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá, para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram em Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo.
derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está nas Escrituras? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está no céu não perdoará o pecado de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos trazer 3 lições. Então, gostaria que a gente prestasse atenção na primeira lição, que seria: os nossos interesses pessoais e financeiros têm ficado à frente da nossa busca no reino dos céus? Segundo, temos aceitado as podas que Jesus quer em nós? E terceiro, temos confiado em Deus em nossas orações? Para ilustrar o Evangelho de hoje, quero lembrar que um pouco antes dessa passagem, Jesus é recebido em Jerusalém com ramos. O povo o aclama com hosana, como bendito que vem do Senhor. Então, quando ele chega ali em Jerusalém, ele observa tudo aquilo que está acontecendo, olha tudo, aquele comércio, o templo. Naquele dia ele não faz nada, mas na manhã seguinte, quando ele está para chegar em Jerusalém, vem ali, ele passa pela figueira e observa aquela árvore bonita, cheia de folhas, e não encontra nenhum fruto. O que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira, porque que adianta uma árvore bonita, cheia de folhas, se ela não dar fruto? Fica aí para nós a lição, se estamos aceitando as podas que a vida nos dá, né? Estamos aí em época de pandemia, tantas doenças, desempregos, e essas podas podem ser para nos aproximar de Deus, né? Às vezes estávamos vivendo de uma maneira que não agradava a Deus e Deus vem nos podar. Nós temos aceitado essa poda ou temos nos revoltado contra ela? E aí, Jesus chega no templo e observa todo aquele comércio, aqueles cambistas explorando o povo, aquela festa em Jerusalém,
Os judeus vinham de longe para trazer as suas ofertas, para oferecer no templo a Deus em agradecimento pelo ano frutífero, pelo ano abundante na safra. E ali aqueles comerciantes aproveitam para explorar esses judeus que vinham comprar os seus animais, porque não dava para trazer, então eles compravam ali. O interesse daquele povo pelo negócio comercial e financeiro estava além da busca do reino, além das orações, de buscar a Deus, de buscar a espiritualidade. Fica aí para nós a segunda lição. Se os nossos interesses pessoais estão acima da busca do reino. E a terceira lição, quando eles estão voltando de Jerusalém, que eles passam novamente pela figueira e observam que aquela figueira secou até a raiz, o que Jesus diz a Pedro? Confiem em Deus. O que vocês pedirem em oração, se vocês acreditarem de coração que ela acontecerá, Deus vai conceder. Mas para isso, nós precisamos perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem, aqueles que não nos quer bem, não nos recebe bem. É a terceira lição para nós, para a gente deixar a graça de Deus entrar, para essa confiança que nós temos em Deus agir em nós, nós também temos que liberar o perdão. Porque não adianta nada eu querer ser dona da razão, ser uma pessoa briguenta, uma pessoa que só resmunga, que fala, mas não ouve, não perdoa, não é caridosa. É aquela figueira cheia de folha que não dá fruto. Nós precisamos dar frutos, meus irmãos, através das nossas atitudes, das nossas ações, para que a graça de Deus transborde em nós. Então, o terceiro ensinamento fica assim também como um registro de confiança em Deus, que devemos rezar e acreditar em nossas orações e perdoar aqueles que nos ofendem, para que a graça de Deus possa abundar em nós. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.